Olá, como vocês estão? Tudo bem? Aqui é o psicólogo Mário Pacheco, nessa série de vídeo que nós temos aqui a respeito dos processos psicológicos, né? Hoje em dia a questão da saúde mental é algo realmente que preocupa o mundo inteiro, né? Não só pela utilização das substâncias psicotrópicas, mas também por toda a dificuldade que existe, o processo, a mudança do mundo, né? O mundo está muito mais ansioso, muito mais depressivo, muito mais rápido, as metas são muito mais difíceis de serem alcançadas, tal. Bom, e aí eu trouxe um assunto aqui hoje, um assunto que é altamente difundido, altamente falado aí nas redes sociais, nas rodinhas entre as pessoas. A gente ouve muito falar sobre esse assunto, né? Então eu trouxe esse assunto para a gente conversar um pouquinho sobre ele aqui hoje. Vai ser uma conversa rápida, sabe por quê? Porque esse assunto não adianta conversar muito sobre, tem que ter atitude, porque nós estamos falando de autoestima. Autoestima. Então vamos lá. O que é a autoestima? Para a psicanálise, né, a autoestima vai muito além da opinião que nós temos de nós mesmos, né? Ela está profundamente ligada ao nosso desenvolvimento psicológico e a forma como nós relacionamos com o mundo. Tá? Então, ela está profundamente ligada com o nosso desenvolvimento psicológico e a forma como nós relacionamos com o mundo. Então, veja bem, isso é uma coisa que eu começo a trabalhar desde pequeno, né? Para Freud, tá? A autoestima está diretamente relacionada ao ego. Ego, o eu, né? É um sentimento de valor que construímos ao longo da vida. É um sentimento de valor do meu eu. Qual é o valor do meu eu? Ele tem valor? Né? E isso é influenciado pelas nossas experiências, pelas nossas relações e pelo ideal do que eu formo para mim mesmo, tá? Porque existe o eu real e o eu ideal, tá? Precisamos pensar sobre isso. Real e o ideal. O eu real é sempre um pouco mais difícil, um pouco mais complicado, um pouco mais que exige muito mais trabalho, muito mais paciência. O eu real. O eu ideal é o que eu persigo, é o que eu vou atrás, que eu posso atingir isso através de meta, foco, rotina, propósito, gentileza comigo mesmo, né? Inclusive tem vídeos aí falando sobre isso, né? A autoestima é como um termômetro que mede a satisfação que nós temos com nós mesmos. Eu estou satisfeito comigo ou eu não estou satisfeito comigo? A autoestima é basicamente isso, tá? E ela vem desde pequeno, através das relações que eu tenho, dos sentimentos que eu tenho, da forma como eu convivo com o mundo, né? Em resumo, para a psicanálise, a autoestima é um processo. É um processo. E esse processo está em constante construção, em constante transformação, tá? Então, eu crio essa autoestima. Não adianta eu ficar... Desculpa, não adianta eu ficar ali preso naquela história assim, não, a minha autoestima é muito baixa, eu não consigo fazer isso. Não, você tem que usar as outras probabilidades, como por exemplo, você tem que começar a ser gentil com você mesmo, você tem que ter uma autocompaixão, você tem que tentar o melhor que você pode, para que você possa, dentro desse processo, continuar a construção da sua estima. Eu me estimo dessa forma que eu sou.
Tá? E isso existe em várias instâncias na vida, nos relacionamentos, no trabalho, na parte espiritual, na parte física, na parte mental, na parte emocional, na parte afetiva, né? Essa autoestima também, ela é, além de ser um processo, ela é multifacetada, como eu acabei de falar aqui agora. Porque, além disso tudo, ela envolve também a imagem que nós temos de nós mesmos, tá? E o valor que eu atribuo a essa imagem, tá? Então, se eu não tenho uma imagem boa de mim, e se eu não consigo valorizar a imagem boa ou não que eu tenho de mim, eu tenho que trabalhar essa autoestima. Aí quando eu digo assim, trabalhar essa autoestima, o que é trabalhar essa autoestima? É você começar a pensar assim, eu sou gentil comigo mesmo? Eu realmente faço o melhor que eu posso? Ou eu quero ser do jeito que os outros querem que eu seja? Né? Eu tenho mania de perfeição ou eu simplesmente faço o melhor que eu posso e quando eu não consigo fazer de uma forma boa, eu peço ajuda. Eu tenho autonomia para trabalhar o que é necessário dentro de mim para eu poder ficar lá no final satisfeito com o que eu fiz ou com o que eu estou fazendo. Isso tudo você pode resolver em análise, dentro de um processo terapêutico, dentro de um acompanhamento psicológico também, né? E essa autoestima, ela é fundamental, né? Porque ela vai influenciar na nossa forma de pensar, de sentir e de se colocar no mundo, né? Então, hoje em dia tem muita gente que procura terapia por problemas assim muito pontuais e acha que se resolver aquele probleminha ali, o resto não precisa ser resolvido. Quando na verdade o umbigo é mais embaixo, né? É como um iceberg, você só vê a pontinha, o resto está tudo escondido ali dentro do mar, né? Então, não é porque eu estou tendo um relacionamento ruim agora ou porque eu estou passando por um processo difícil que se eu resolver isso a minha autoestima vai voltar. Não, pode ser que não e pode ser que sim, tá? Mas provavelmente não. Você tem que trabalhar todas essas áreas. Por quê? Porque você precisa valorizar. Não é nem gostar do que você é, é valorizar o que você é. Por exemplo, você é honesto? Sou. Você valoriza isso? Ah, eu sofro muito porque parece que as pessoas desonestas se dão mais bem na vida do que eu. Tá, mas você valoriza a sua honestidade? Sim, eu prefiro ser assim. Então pronto, isso é autoestima. Tá? É um ponto, né? Vamos lá, fatores que influenciam essa autoestima, tá? Experiências de vida. As experiências que nós temos na vida, elas vão influenciar na nossa autoestima, tá? Por exemplo, se eu tenho sucessos, se eu tenho fracassos, como é que são as minhas relações interpessoais, né? Todas as experiências que eu tenho na vida me ajudam, né, a elaborar uma estima melhor para mim, né? Críticas e elogios, a forma como recebemos as opiniões dos outros também influenciam na minha estima. Então aquela pessoa que fica assim, não, porque ele só me criticou, porque tá, se você valoriza o que o outro acha, você não tem estima. Não é também aquela questão assim, não, eu só quero ouvir o que é bom. Não. Se você ouve alguém dizer, por exemplo, para você, ah, você é uma pessoa difícil, você é arrogante, e você valoriza aquela opinião porque você sente que você é, a sua estima está ali. Realmente eu preciso melhorar isso. Ou seja, eu estou entendendo que eu preciso agregar valores para que eu possa me sentir um sujeito estimado por mim mesmo. Então, se eu cheguei ao ponto de ter que ouvir de alguém que eu sou arrogante,
É porque eu nunca parei para pensar em mim, de fato. Nunca dei valor para isso. O valor que eu tenho que dar para entender as coisas de como eu vivo ou como eu sou, esse valor não é sempre um valor totalmente positivo e nem totalmente negativo. São os dois. São os dois. Nós não somos perfeitos. E é normal que eu não seja, mas eu preciso entender que eu não sou perfeito, trabalhar a minha imperfeição da melhor forma possível, fazer o melhor que eu posso para tentar mudar, para essa estima crescer e para você dizer assim, nossa, teve um tempo da minha vida que eu era muito arrogante, hoje em dia eu tenho mais paciência, eu sou mais tranquilo, eu tenho mais paz, eu aceito com mais naturalidade, eu não perco o sono por causa da opinião dos outros e nem por causa das interferências da vida, né? A comparação social aí é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Hoje em dia tem muita gente sofrendo demais por causa dessa comparação social, né? Não se compare com ninguém. Você é um ser único. Não existe ninguém no mundo com seu sobrenome, vamos lá, com seu nome, com seu sobrenome, com seu CPF e com todas as nuances da sua personalidade. Não existe ninguém. Isso se chama subjetividade, cada um tem a sua, tá? O ideal do eu é outro aspecto, a imagem idealizada que nós temos de nós mesmos, né? Tem que tomar um pouco de cuidado com esse ideal do eu, porque, acabei de dizer agora há pouco, existe o eu real e o eu ideal, né? O meu eu real diz, eu não gosto disso, o ideal para mim seria aquilo. Então você tem que tentar chegar naquele ideal, né? Devagar, com paciência, tentando. Porque no meio do caminho você pode descobrir formas de você melhorar que não serão provavelmente tão incisivas, que não farão você sofrer tanto, tá? E a baixa autoestima, né? A pessoa que tem a baixa autoestima, ela pode se manifestar de várias formas. Assim, eu não sei se eu tenho autoestima boa, se eu tenho autoestima ruim. Parece que para algumas coisas sim, parece que para outras coisas não. Então, eu vou te dar algumas dicas aqui para você se situar dentro dessa situação aí, né? Para você se situar dentro da situação de saber como é que é a autoestima. Então vamos lá. Insegurança é uma dos aspectos principais, das características principais. Dificuldade em tomar decisões e de confiar em si mesmo. Eu tomei essa decisão porque essa decisão foi a melhor que eu consegui tomar e eu pensei muito, eu acho que isso vai ser o melhor, tá? Se o sujeito é inseguro, a estima dele está baixa, tá? É óbvio que a gente não tem segurança para tudo, né? Mas é tentando ser seguro o tempo todo, tentando. Medo do fracasso. Se você tem medo do fracasso, é óbvio que isso é uma característica negativa da sua estima. Por quê? Porque a vida consiste em tentativas. A vida consiste em novos desafios. A vida consiste em mudanças. E se você não faz porque você tem medo de não dar certo, a sua autoestima está baixa e você não vai progredir da forma como você gostaria. Ou seja, você fica ali no ideal do eu, mas o real te atrapalha de uma forma que te causa medo. Não pode causar medo. A realidade, ela é a realidade, né? Dificuldade em estabelecer relações, tá? Medo de rejeição, dificuldade em se mostrar vulnerável. Não tem que ter medo de ser rejeitado, tá? Por quê? Porque nem todo mundo é igual, nem todo mundo aceita, nem todo mundo se aproxima. Então, por isso que eu tenho também, né, o livre-arbítrio para eu escolher perto de quem eu quero ficar, sobre o que eu quero falar, né? E não tenha medo de ser vulnerável. Você não é um poço de conhecimento, você não é um sábio, um mago do conhecimento, né? Ninguém é.
Então existem as vulnerabilidades. Não tenha medo de ser fraco, não tenha medo de ser rejeitado, não tenha medo. Você tem que passar por esses processos e fazer escolhas boas, né? Para você criar ali uma forma de como você vai entrar e sair em todos os ambientes que você vive e convive, né? Autocrítica excessiva, né? Esse negócio de autocrítica excessiva, né? Aquela tendência em ficar se culpando o tempo todo por tudo, não adianta muita coisa. Isso daí é algo que você deve ter ali no seu córtex pré-frontal para você se julgar e decidir o que você tem que melhorar. É uma atitude constante de busca, de melhora, é uma atitude constante de fazer o melhor que você pode. Não é a busca da perfeição, tá? É a busca de como viver melhor dentro do ambiente que você vive. Por um simples motivo: perfeição não existe. Se você for procurar a perfeição, você vai ficar mais doente ainda. Você vai cair na ansiedade, você pode cair aí numa bipolaridade, tá? Porque uma hora você vai querer, outra hora você não vai querer. Então tem que tomar muito cuidado, tá? A autoestima ela é fundamental para a nossa qualidade de vida, tá? Porque ela influencia como nós vemos, como nós interagimos com os outros e principalmente como nós lidamos com os desafios, tá? Porque normalmente as pessoas que têm uma autoestima boa, né? Infelizmente as pessoas gostam de falar assim, baixo autoestima e alta autoestima. É uma autoestima boa e uma autoestima ruim. Eu me estimo. Se eu me estimo, eu tenho uma autoestima. Se eu não me estimo, eu tenho uma baixa autoestima, né? As pessoas que têm uma estima boa, né, que se estimam bem, elas acreditam em si mesmas, né? Têm confiança nas suas capacidades e buscam os seus objetivos. Enfrentam, a minha realidade é essa, o meu ego, o meu eu real, mas eu tenho um eu ideal, eu idealizo fazer isso, a minha ideia é melhorar nesse sentido. Então, eu vou buscar esses objetivos, eu traço metas, propósitos, rotinas, né? Foco. Sou gentil comigo mesmo, vejo até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir, procuro ajudas, faço terapia, estudo. Procuro me relacionar com as pessoas, não perco tempo em ficar mal perto de quem me faz ficar mal, simplesmente escolho sair de perto e acabou, né? As pessoas que têm uma estima boa também lidam muito bem com o fracasso, lidam melhor com o fracasso, tá? Eles enxergam os erros como uma oportunidade para crescer. Eita, eu errei, foi aqui que eu errei, vou fazer de novo. Foi aqui que eu errei, mas eu aprendi com esse erro, agora eu vou ter que fazer de uma outra forma. No relacionamento, num trabalho, na sua vida pessoal, qualquer âmbito da sua vida, é você aprendendo com os erros, né? É você sabendo lidar com os fracassos. Não, eu tenho uma grande decepção na vida, eu tenho um ressentimento, eu acho que isso nunca vai passar. Não. Seja positivo, pense positivo, tente fazer diferente, refaça, deixa o passado no passado. O passado, para ele ser passado, ele tem que ficar no passado. Senão ele não é passado e você estará sofrendo ainda, tá? As pessoas que têm uma autoestima boa, elas são bem mais resilientes, ou seja, elas superam os obstáculos de uma forma mais simples, né? Com mais facilidade, sem sofrer muito. Isso é apenas um obstáculo, eu vou vencer isso. Tenha paciência, tenha calma, seja gentil com você mesmo e tente, né? E um conceito de felicidade, né? Na psicanálise não tem. Eu particularmente acredito que felicidade também é uma coisa que não existe. São momentos felizes que você vai devagar, né? Por quê? Porque as pessoas que têm autoestima, eu posso dizer assim, são pessoas que são mais felizes, digamos assim. Por quê?
Porque elas encontram mais momentos prazerosos na vida. Ela se sente bem quando uma coisa dá errado, ela fala, aí vou fazer de novo, eu aprendi com esse erro. Ela se sente bem quando alguém faz alguma crítica e ela percebe que aquela crítica é construtiva e ela sente aquela vontade de mudar, de melhorar. Quando ela procura uma ajuda, quando ela faz terapia, quando ela encontra uma meta, que ela diz, agora eu vou trabalhar isso daqui, esse ano inteiro eu vou me esforçar porque eu quero realizar esse ato profissional, esse ato educacional, esse ato social, esse ato emocional, alguma coisa que vai elaborar, fazer com que eu elabore uma atitude melhor para que eu possa conseguir o que eu quero. Isso tudo melhora a nossa autoestima, e muito. Né? Em resumo, a autoestima, ela é um motor, tá? Que impulsiona o nosso crescimento. Crescimento pessoal, crescimento profissional, crescimento emocional, crescimento físico, crescimento espiritual, tá? A autoestima é esse motor. Aí você diz assim, eu sempre vou ter que estar motivado? Na maioria das vezes não. Você vai tentar conseguir essa motivação através de pequenas atitudes, através de pensamentos positivos, através de ajuda que você procura com um profissional, através de, às vezes você está sem um pingo de paciência, um pingo de coragem para se automotivar. Aí você diz assim, eu vou ao cinema, eu vou à praia, eu vou tomar um sorvete, eu vou dormir um pouquinho, eu vou ouvir uma música, eu vou ver um filme. E aí você volta. Técnicas para te ajudar na resiliência, tá bom? É importante, muito importante ressaltar que a autoestima, né, ela pode ser e é trabalhada, sempre trabalhada e fortalecida muito através da terapia, através daquele processo da fala, onde você tem sempre alguém que te escuta, onde você coloca suas fraquezas, onde você coloca os seus medos e daí cria coragem para superá-los, para depois você dizer assim, nossa, eu era assim, mas eu mudei tanto. Você mudou? Você sente que você mudou? A tua autoestima também melhorou. É a autoestima que melhorou e que está melhorando, tá? Essa autoestima é esse motor que impulsiona a nossa vida, o nosso crescimento pessoal em todos os aspectos da vida, tá? Então não fique o tempo todo reclamando e falando, né? Ah, a minha autoestima tá baixa, tá, vamos melhorar. Quer melhorar? Quer. Quando você pensa em melhorar, você já começou a mexer lá na autoestima, já começou a dar um remedinho para ela, né? Procure melhorar a sua autoestima, procure se estimar mais, procure ser gentil com você, através de exercícios, de criar metas, de relacionar melhor, de ter paciência, de ter tolerância, de autoconhecimento, de autocontrole. A vida é isso. Isso traz saúde mental. A vida é isso o tempo todo. A vida acontece aqui dentro, a vida não acontece aqui fora. O aqui fora serve de parâmetro e na maioria das vezes nem serve. Aqui dentro a vida acontece. Tá? Procure trabalhar a sua autoestima. Me siga nas redes sociais, deixe o seu like se você gostou. Me siga lá para que você receba novos conteúdos sempre voltados para esse tipo de papo, né? Deixe os seus comentários, curta, se inscreva no meu canal. A minha autoestima é sempre muito boa quando eu estou aqui falando com vocês, porque eu sinto que se eu consigo mudar, você também pode ter uma autoestima melhor. Até a próxima.